Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. É um privilégio estar com vocês nessa noite tão especial. Segundo domingo do ano de 2021, esse tempo tão gostoso. É tão bom adorar, é tão bom adorar. Agora, é claro, não está tão bom assim porque a gente está distante, mas a nossa oração é para que esse ano nós estejamos bem juntinhos o mais breve possível, tá bom? Enquanto isso, a gente continua assim de forma online, celebrando, adorando. Eu te convido a adorar e cantar essa canção tão importante sobre a amizade de Deus para com o homem. Vem com a gente. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cante comigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom, de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Oh, Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor. Aleluia. Oh, Jesus, meu bom pastor, meu amigo, teu amigo também. Escute. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai.
O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Cante comigo. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Cante. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus, somente nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Somente em Jesus. Ele exaltado, Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Cante comigo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Será que você pode cantar aí em casa? Ele é o Senhor, Ele é
Senhor, sua verdade sempre reinar. Terra e céu, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ah, que alegria, que alegria. Eu quero orar com vocês nesse tempo. Que Deus seja louvado em todo o tempo. Que na minha vida e na sua vida não exista espaço a não ser para adorar. E às vezes a nossa vida ela está tão cheia de coisas. Mas eu te convido a tirar tudo, lance tudo e mergulhe em Deus, na presença dEle. Vamos orar? Pai, que presença gloriosa, a presença do Teu doce Espírito aqui em nós. Muito obrigado por esse tempo. A minha oração é que nunca falte nos nossos lábios uma palavra de louvor a Ti. E nós não queremos Te adorar pelo que o Senhor tem feito. E de fato o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós queremos Te adorar por quem o Senhor é. A Ti sempre a honra, a Ti sempre a glória, a Ti sempre, sempre o louvor. Que tempo precioso. E que nós possamos desenvolver mais desses momentos, Pai, nos nossos lares, seja no carro, seja nos nossos quartos, onde quer que seja, Pai, onde quer que nós estejamos, nós possamos Te adorar com todo o nosso coração. Tu és exaltado, Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, amém. Te convido a continuar em adoração, nesse momento onde a gente tem falado todos os domingos acerca dos dízimos, das ofertas. Eu quero te convidar a ofertar, a dizimar, a entregar o seu melhor. Dê o seu melhor ao Senhor. Deus tem feito tantas coisas por nós. Ele tem nos abençoado tanto, mas tanto. E simplesmente nós precisamos nesse momento devolver a Deus, em forma de louvor, em forma de adoração, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Enquanto eu estou falando aqui, aí do lado da sua tela tem um QR Code, tem a conta também da nossa igreja. Você tem toda a liberdade de semear conforme você dispôs do seu coração. E a minha oração é que Deus te abençoe muitíssimo. E tudo que você fizer seja para louvá-lo, tá bom? Deus te abençoe, fique na paz. Fique agora com a palavra para o seu coração do nosso pastor Eli. E essa palavra vai falar profundamente com você. Você não será mais o mesmo. Porque todas as vezes quando a palavra ela é declarada, a palavra de Deus é declarada, mudanças acontecem na vida de um homem. Deus te abençoe. Fique na paz. Quero mais uma vez me alegrar com a tua presença aqui no canal Redenção TV, de ter você perto, e quero dizer a você que você pode se envolver com os projetos que estamos desenvolvendo. Nós queremos, através do vídeo que você viu, te mostrar um pouco do que está acontecendo na nossa história, de como as coisas estão assumindo uma outra proporção. E a partir dessa semana que vem, eu quero te trazer uma notícia nova sobre um projeto que está no nosso coração há muito tempo. Mas você pode fazer parte da Redenção Igreja, você pode fazer parte do Projeto Redenção, você pode fazer parte de ajudar na periferia.
e eu quero falar disso também. Pretendo, no próximo encontro nosso, trazer uma palavra específica para você sobre o que a gente está fazendo e sobre o que a gente pretende para essa região do Ângela, onde nós temos atuado. Mas é um privilégio ter você aqui. E eu queria falar sobre um tema que é muito caro, muito precioso nas Escrituras. Eu quero compartilhar com você o texto de Atos, capítulo 13, o versículo de número 22. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando o livro de Atos, no capítulo 13, faz menção, e as Escrituras não podem mentir, de que este homem, Davi, um homem como você e eu, um ser humano como você e eu, era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser alguém segundo o coração de Deus? Como é que eu posso entender o que é ser alguém segundo o coração de Deus? Como é que eu posso, de alguma forma, desejar como a coisa mais plena, mais profunda na minha vida, ter um coração segundo o coração de Deus? Como é que eu posso viver essa vida? Será que há relatos nas Escrituras que possam me orientar sobre como é que eu posso viver dessa forma? Então, se eu quero ser alguém segundo o coração de Deus, eu queria te dizer que alguém segundo o coração de Deus é alguém que é movido por Deus, alguém que está vivendo segundo a inspiração que as próprias Escrituras nos dizem de como é essa vida. E é interessante que o livro de Salmos, compostos pelo rei Davi, estão repletos de orientações ou de experiências de como eu posso ser alguém segundo o coração de Deus. E se tem algo que você pode almejar esse ano para a sua vida e que Deus pode realizar, é ser alguém segundo o coração de Deus. Em primeiro lugar, eu quero dizer que para você ser alguém segundo o coração de Deus, é preciso que você tenha uma canção de louvor em todo o tempo. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente percebe uma atuação divina muito especial na vida dele. E a gente fica olhando para essas histórias todas e a gente fica dizendo: puxa, que coisa especial Deus realizou na vida desse homem, desse jovem. Um guerreiro, um rei, um cantor, um servo de Deus. Como é que alguém pôde reunir todas essas? Um músico, um compositor. Como alguém conseguiu reunir tudo isso na sua vida? É porque ele não sofreu? Não, pelo contrário. Davi sofreu muito. Ele passou um grande período da sua história fugindo, perseguido pelos seus inimigos, lutando contra os inimigos de Israel, que eram os filisteus, para conseguir a libertação do seu povo, de um povo que o oprimia há décadas. Mas ele aprendeu a entoar uma canção de louvor a Deus em todo o tempo. E ele compôs o Salmo 34 para falar sobre essa realidade. Por quê? Porque ele entrou na cidade dos filisteus. E ali, pelo príncipe Abimeleque, ele foi descoberto. Estava numa cidade cercada, teve que se fingir de maluco, balançava a cabeça em pêndulo e soltava a saliva por sobre a sua barba, fingindo que era louco. E compôs esse salmo: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sabe, a gente consegue dizer isso de uma forma genuína, verdadeira, quando a gente está vivendo crises profundas. A gente consegue dizer: Senhor, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu consigo enxergar a Deus através da escuridão de uma pandemia. Eu consigo enxergar a Deus através das catástrofes e tragédias. Será que eu consigo ver que Deus está em todo o tempo comigo? Eu consigo glorificá-lo, mesmo que eu não consiga entender o que está acontecendo, pela fé. Se eu quero ser um homem, alguém segundo o coração de Deus, eu preciso
profundamente, de todo o meu coração, desejar que a minha vida seja uma canção. Lágrimas são orações, vidas são canções. Se a minha vida, se o meu coração for de Deus, tudo que eu fizer, mesmo em momentos trágicos, glorifica o nome de Deus. Davi estava vivendo um desespero, uma situação desesperadora, e ele compôs esse salmo dizendo: em todo tempo eu louvarei o Senhor, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu não vou deixar de cantar uma canção para Deus, porque as circunstâncias se tornaram adversas. Eu não vou deixar de servi-lo em momento algum da minha vida. Pelo contrário, Deus vai se acampar comigo nessas situações terríveis, e eu vou conhecer o anjo do Senhor, e quem Ele é e o que Ele pode fazer. Quero te dizer que para que Deus faça da minha vida uma canção, é preciso que eu me acampe com o anjo do Senhor, ou que eu veja que o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, e eu preciso render-me a Ele. E eu preciso dizer às vezes: Senhor, eu não consigo cantar uma canção, não há forças na minha voz para uma canção, tamanha a minha dor, mas eu te bendigo. E eu te bendigo, Senhor, para que de uma forma profunda e transformadora o Senhor me visite. Visite a minha vida e mude a minha sorte, para que eu cante uma canção. A gente esteve agora há pouco com a nossa equipe de louvor, com o Paulo à frente, aqui nesse tempo, nessa noite. E você pode dizer assim: puxa, foi uma canção, foram canções maravilhosas, e eu posso adorar a Deus cantando aqui da minha casa. É verdade. Mas quando a gente pensa em canções, em música, a gente precisa de técnica, a gente precisa de talento, e a gente precisa de melodia, harmonia e afinação. O problema de quando a gente quer louvar a Deus e a gente imagina que a gente não precisa de harmonia com Ele, e que a gente não precisa estar afinado com Ele, é que a gente simplesmente está seguindo uma série de conceitos genéricos, de que qualquer coisa é arte, de que qualquer coisa glorifica o nome de Deus. E se eu estiver vivendo desafinado, sem harmonia com o Espírito Santo, o meu coração não vai entoar um louvor que agrade o coração de Deus. E eu estou falando da minha vida interior, não estou falando agora de música, não, estou falando de louvor verdadeiro. Louvor verdadeiro, segundo o livro de Hebreus, é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Eu preciso confessar o nome de Jesus. Eu preciso que a minha vida reflita uma verdade em todo tempo, não no momento de um culto. Ó Senhor, se apresenta nesse culto. Não, todo tempo na minha vida se apresenta, Senhor, porque eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Em segundo lugar, diz o texto: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A segunda realidade que transforma alguém segundo o coração de Deus é quando eu estou pronto para ser pastoreado por Deus. No Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma vez eu ouvi uma exposição de um africano com uma variedade no seu país de muitos animais. Ele diz: um antílope não consegue ser pastoreado. Um tigre não consegue ser pastoreado. Só ovelhas podem ser pastoreadas. Ser ovelha é algo que Davi afirmou da sua história. Sendo um pastor de ovelhas, ele escreveu o Salmo 23, que é um salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, eu sou uma ovelha do seu rebanho. Nós não temos muita convivência no Brasil
com ovinos, nós temos muita convivência com bovinos, ou seja, a gente tem muita experiência em ver como funciona o boi, que é muito violento, muito bravo e difícil de ser domado ou de ser cuidado, que precisa de boiadeiro. Ovelha precisa de pastor. Boiadeiro vai atrás, né? Muitas vezes gritando, batendo com uma madeira para tocar o gado. O pastor vai à frente das ovelhas e elas seguem e ouvem a sua voz. Elas conhecem a sua voz. Quero te dizer que se você quer ser alguém segundo o coração de Deus, você precisa se tornar ovelha desse Deus. Estava falando no domingo passado sobre como as pessoas elas se desconectam da igreja porque a igreja se tornou algo institucionalizado e porque elas também se tornaram pessoas institucionalizadas. É muito comum eu me considerar ovelha de alguém, de um ser humano, de um pastor humano. Mas você é ovelha do supremo pastor que é Jesus. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Você é ovelha dele. Porque se você é ovelha dele, então você é ovelha dele até debaixo d'água, em qualquer situação, ainda que seja no vale da sombra e da morte, diz o texto do Salmo 23, no verso 4. O Senhor ainda lá, né? Ainda diz no Salmo 139, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, seja onde for, nos abismos, nos lugares mais profundos, nos mais altos, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu poder e a tua misericórdia me dão consolo. Me tornar ovelha de um pastor tão amado é experimentar o coração que Deus tem na pessoa de Jesus. Jesus morreu na cruz por causa de Eli Moreira. No dia em que isso não fizer sentido mais, no dia que eu não compreender essa verdade mais, no dia que eu não me considerar a ovelha desse pastor, eu nunca pertencerei à igreja de Jesus, que é composta de todos os que creem, uma igreja invisível, composta de todos os que creem em Jesus como seu Redentor. Eu e você somos convidados para sermos pessoas segundo o coração de Deus, e para isso nós precisamos ser pastoreados por Deus. E ser pastoreado por Deus é entender que a água viva vem dele. Diz o Salmo que ele me leva para as águas de descanso. A água da vida vem dele. É eu entender que as veredas da justiça vêm dele, que os caminhos que eu vou trilhar estão nele, que só ele pode guiar a minha vida, que só nele eu vou encontrar sentido para a minha vida, e que os momentos como os que estamos passando, de incertezas, de vales de morte, pessoas estão vivas e elas passam por situações e perecem por um vírus mortal ou por outros episódios. Mas Deus está com você. E o seu poder e a sua misericórdia vão trazer consolo para você. E quando você tiver que enfrentar inimigos, você vai entender que a consolação do azeite, no caso das ovelhas, elas têm um inimigo invisível no verão, que são os animais, os parasitas que depositam nos seus tímpanos os seus filhotinhos, que vão de verdade causar um transtorno terrível. E é por isso que o salmista diz que unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando eu sou pastoreado por Deus, o seu Espírito Santo, que é o óleo, vem sobre a minha cabeça para eu enfrentar os meus inimigos. E a habitação de Deus passa a ser minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus passa a ser a sua habitação, porque você agora se relaciona com Ele, ouve a sua voz, anda por onde Ele lhe chama. Ele é água viva para você, Ele está com você, consolando e dirigindo os seus passos, o seu Espírito está em você, e a sua vida é a habitação dEle, e esse relacionamento profundo de ovelha e de pastor tornam você alguém próximo de Deus, alguém segundo o coração de Deus.
Em terceiro lugar, quando eu começo a pensar sobre alguém segundo o coração de Deus, eu olho para a vida de Davi e não vejo que Davi não tem erros, e erros graves, como adultério, o assassinato de Urias, o Eteu, e outros erros que, como um ser humano, ele foi capaz de cometer. Mas a Bíblia ainda diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, e quando ela diz isso, eu leio claramente pelos salmos que foram inspirados por Deus, que o coração dele era um coração como o seu coração e o meu coração podem ser, um coração que pulsa por Deus, um coração que bate por causa de Deus, com saudade da sua voz, com desejo que ele haja, com desejo de que a vida nova que você experimentou esteja agora em você, como esteve no início, com desejo de que ele volte, com desejo que ele guie os seus passos, com desejo que você se encontre com ele agora mesmo. Isso pode acontecer agora mesmo. Como que eu posso entender isso? Salmo 40 diz: agrada-me fazer a tua vontade, dentro em meu coração está a tua lei. Esse também é um salmo que fala do Messias e fala sobre um poço de lama e perdição, de que o Senhor nos retirou, porque é isso que o Senhor fez. Mas o texto fala: eu fico feliz em fazer a tua vontade. É bonito a gente ler isso, mas quantas vezes isso não é verdade? Quantas vezes fazer a vontade de Deus nos causa estranheza, nos causa angústia? Quantas vezes nós estamos pensando em que a vontade de Deus é que algo aconteça na minha história, nos meus planos, do jeito que eu quero? Eu não estou pensando no que agrada ao Senhor. Quando eu começo o ano, eu começo fazendo uma lista do que me agrada. Eu não estou muito preocupado com o que agrada ao Senhor. Estou preocupado com o que me agrada. E eu quero te convidar a começar este ano perguntando para o Senhor: Senhor, o que agrada o teu coração? Porque o que o Salmo diz, o Salmo 89 diz sobre Davi, é que eu encontrei um homem que vai me agradar. O que Deus falou com Samuel é: este homem Davi vai fazer o que me agrada. E como é que eu posso agradar a Deus se o meu coração está em rebelião contra Ele? E Deus conhece o meu coração. Se Jesus é aquele que Apocalipse apresenta como aquele que sonda mentes e corações, como é que eu posso agradar a Deus se o meu coração só está preocupado em me agradar? Hoje existem religiões evangélicas, cristãs e não cristãs, que estão girando em torno do desejo do homem, do ser humano. E elas estão dizendo o tempo inteiro que Deus vai fazer o que o ser humano quer, que Deus vai realizar o que o ser humano quer. Elas não estão preocupadas com o que Deus quer, porque Deus teria uma vontade, porque Deus tem planos que não sejam fazer o que o homem quer. Essa mensagem humanista não é a mensagem das Escrituras. Ela diz que é dentro de mim que a vontade de Deus se realiza. E eu quero te dizer uma coisa que eu falei domingo passado e quero salientar agora. Se Deus não moldar o meu coração, não me quebrantar, eu vou continuar com uma aparência religiosa, uma aparência de um cristão, de uma pessoa temente a Deus, mas meu coração pode estar completamente em rebelião contra Deus e em rebelião contra o seu propósito. Então, se eu quero fazer o que agrada a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, entender qual é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que o nome dele seja engrandecido. E quando Deus é engrandecido, não existe de forma nenhuma interesse em Deus de que eu e você o louvemos simplesmente para que ele consiga mais louvor. A Bíblia diz que toda a glória ele já possui. Quando eu e você o louvamos, nós entramos em sintonia com o propósito para a nossa existência. Então, quando eu me agrado de fazer o que agrada ao coração de Deus, meu coração começa a experimentar o propósito para a minha vida que Deus determinou. Em segundo lugar, eu começo a ter uma experiência de conhecer o que Deus sente. Porque amor é sentido, e a Bíblia diz que Deus nos ama. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho.
Então, muitas pessoas têm acreditado numa religião histórica, cristã, que tem experiências intelectuais com o Evangelho, mas não tem experiências emocionais. Não aprendeu o que é bondade, o que é amor, o que é alegria, fruto do Espírito Santo. Eu e você somos chamados para ter uma experiência com o que interessa ao coração de Deus. A Bíblia diz que o coração de Deus faz uma festa por aquele que estava perdido e foi achado. Quando a Bíblia diz isso, ela faz referência a como Deus ama, como Deus redime, como eu e você não temos interesse, muitas vezes por aquele que está num descaminho, perdido e fora de direção. Mas Deus que ama, quer que você tenha no seu coração o mesmo sentimento de experimentar o que está no coração de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Imagine se você começar seu dia e começasse a perguntar: Senhor, eu queria que o Senhor me mostrasse o que é que o teu coração tem, não para mim só, mas quais são os teus planos ao meu redor. Você vai começar vai penetrar uma conspiração divina, em que Deus conspira para o bem desse mundo, para mudar esse mundo. E eu e você, para sermos alguém, uma pessoa, segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a ver, pulsar no nosso coração o que pulsa no coração de Deus. Nós precisamos experimentar o que é que Deus sente. Nós não podemos estar na sua casa ou acharmos que estamos na sua casa sem saber o que é que o Pai sente por nós. Eu e você precisamos ter essa experiência com o coração de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade. E eu preciso experimentar algo que não é natural em nós, mas é a alegria espiritual de andar pelos caminhos de Deus. É ouvir o Pai falando: você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Muito bem, meu filho, muito bem. Eu o amo. É começar a escutar e a compreender que Deus se alegra com você. Quem tem pais muito rígidos sofre com uma demanda constante de reclamações de seus filhos que nunca atingem o padrão de perfeição que seus pais exigem. Mas como é bom ter pais sábios que aprendem a valorizar cada conquista de seus filhos, cada conquista, cada vitória, cada triunfo de seus filhos, com alegria, com gozo, com plenitude, dizer: meu filho, que coisa boa, que conquista maravilhosa para você. Deus, a Bíblia diz que nos tem como a menina dos seus olhos, que Ele quer dizer, como a parte mais sensível dos seus olhos, somos nós para Ele. E Ele deseja compartilhar o seu coração conosco e nos ensinar a nos alegrarmos espiritualmente por todo o seu plano e todo o seu propósito. A pergunta que eu te faço nesse momento é: você quer ser alguém segundo o coração de Deus? Nessa oportunidade de meditação nas Escrituras, nessa mensagem, nós lemos sobre a inspiração do Espírito Santo, que Deus nos chama para entoarmos uma canção em todo o tempo, para o seu louvor, que nós somos chamados a sermos pastoreados por Deus, é que nós precisamos ter um coração que pulsa pelo que pulsa no coração de Deus. E que quando isso começar a se tornar uma realidade na nossa vida, o nosso coração, a nossa vida, vai se tornar uma vida segundo o coração de Deus. E eu não creio que tenha um plano maior para a vida humana do que sermos pessoas segundo o coração de Deus. E eu quero orar por mim e por você, porque naturalmente nós não iremos por esse caminho. Nós iremos por um caminho de nos mantermos distantes do seu propósito, porque Ele pode exigir, de fato, algo que nós, digamos para nós mesmos, que nós não estamos dispostos a pagar, porque não experimentamos ainda o que há no coração de Deus. Porque no momento que eu e você experimentarmos o que há no coração de Deus, as suas perfeições e o seu grande amor, nós vamos ser transformados por esse amor.
nós vamos ser compungidos, ou seja, vamos ser convocados por esse amor, por uma transformação divina. Eu e você, por sua imensa graça. Essa é a minha oração nesse tempo. Esse é o meu pedido, que Deus nos faça segundo o seu coração. Eu te convido a orar comigo. Deus, como é fácil a gente ser segundo o nosso coração. Como é fácil a gente traçar projetos e te incluir neles para que os nossos projetos deem certo. Como é fácil usar os teus planos, Senhor Deus, para fazer os nossos planos. Como é fácil, Senhor Deus, nos perdermos num discurso religioso vazio, Senhor, onde já nós não te obedecemos, não te seguimos, não te servimos, e estamos muito distantes de experimentar o que teu coração sente. Eu queria pedir particularmente que o Senhor mude a minha vida, que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, de agir na minha vida, para que ela seja segundo o teu coração. Senhor, eu quero experimentar o que está no teu coração. Eu quero vivenciar esse propósito. Eu quero, Senhor, ser teu. E quero me agradar em fazer a tua vontade. Senhor, cada pessoa que está ouvindo esta oração e que diz amém, Senhor, que concorda no seu coração, eu, pela tua graça, peço que o Senhor concretize esse propósito e que o Senhor espalhe essa tua ação de produzir homens e mulheres segundo o teu coração. Não porque eu possa orar dessa forma, porque nós possamos orar sozinhos dessa forma, mas no nome de Jesus é que eu oro, por causa de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo venham sobre vocês e transformem o coração de vocês para ser segundo o coração de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus a abençoe e o abençoe, e que você possa viver um ano transformado para estar próximo ao coração de Deus. Deus os abençoe.